Boa noite, pessoas. Bom, aqui é o professor Eusébio. Eu estou aqui para fazer um pequeno resumo sobre a nossa primeira aula avaliativa, baseada no que nós estamos estudando aqui no oitavo ano, que é a respeito do pensamento do filósofo Maquiavel, né? É um filósofo renascentista, um dos mais conhecidos quando se trata de política e poder, né? Devido ao seu grande clássico, que é O Príncipe, que é um livro que, independentemente do sistema de governo, de quem esteja governando, as ideias, os pensamentos de Maquiavel, de alguma maneira permeia as ações dessas pessoas. Então, eu acho que é extremamente importante que os meninos, pelo menos, tenham uma pequena noção do que fala Maquiavel, até para que eles possam fazer uma leitura do contexto mundial, do contexto mesmo nacional, com um viés um pouco mais sólido do que propriamente só as paixões do concordo, do discordo, do gosto, do não gosto, porque são parâmetros e viés bastante fracos que fica muito difícil de você sustentar as suas posições quando elas estão pautadas nesse tipo de argumentos, de gostar ou não gostar. Então eu acho que a gente precisa ter uma coisa mais sólida, por isso que eu trouxe para os meninos agora nesse primeiro bimestre o pensamento de Maquiavel. Bom, e aí nós tivemos a nossa primeira aula avaliativa, depois de eu ter exposto para os meninos o conceito de natureza humana que Maquiavel tem, né, que é uma visão pessimista e realista, né, quer dizer que apesar dele ser pessimista com a visão de natureza humana, ele não cria isso baseado na sua opinião, não, ele faz uma análise do comportamento humano ao longo da história e é baseado no que ele analisou dos homens no poder, da luta pelo poder, dos jogos de poder, concluiu-se que a natureza humana é sempre ambiciosa nos estudos de Maquiavel. E depois nós vimos um problema grave que Maquiavel também levanta em seus pensamentos, que é essa relação entre ética e poder, né? Porque a gente tem uma esperança, a gente tem uma necessidade de que exista essa relação entre a ética e o poder, mas a gente não consegue ver isso na prática. E Maquiavel descreve por que a gente não consegue visualizar isso. Por que é muito difícil você ver ética e poder? O que você geralmente vê é poder e antiéticas, mas dificilmente poder e ética, né? Aquele velho jargão. Poder, na realidade, é um meio, é um espaço de lutas, de conflitos e de aonde vence o mais forte. Então, Maquiavel ele vai fazer todo esse estudo, e foi isso que nós discutimos na nossa primeira aula que eu apresentei para os meninos. Eu apresentei as ideias de Maquiavel, e nessa aula do jogo foi a aula que eles colocaram o que eles pensaram a respeito do que Maquiavel pensou. Então é uma aula a gente contra-argumentar com Maquiavel, então foi aula de contra-argumento. Para isso eles tiveram que trabalhar com 4 questões. Então eu vou apresentar aqui a primeira e fazer uma breve explanação das respostas e de uma análise, de uma possível argumentação baseada na pergunta que foi feita, levando sempre em conta baseado no que eles mais apresentaram em sala de aula dentro de cada uma dessas questões. A primeira questão falava-se o seguinte: Maquiavel em seu pensamento nos leva a entender que a ética só tem valor quando toda a máquina do sistema está funcionando perfeitamente para toda a sociedade. Segundo vimos, quando as coisas saem da normalidade e seu objetivo é a sobrevivência, o homem logo abre mão da ética em prol da sobrevivência. Relaciona essa ideia de Maquiavel com os problemas de violência urbana que presenciamos diariamente na mídia. Bom, essa questão ela tinha por objetivo justamente contra-argumentar a ideia de Maquiavel. Porque a primeira leitura parece que ele está afirmando que seria impossível uma relação entre ética e poder. Ele está dizendo que realmente é difícil, porque todas as vezes que o poder não consegue estar em alinhamento, não consegue estar proporcionando uma harmonia social para todos que estão envolvidos dentro desse bojo, ele com certeza vai criar uma situação onde as atitudes antiéticas irão pipocar em todos os lugares. Então qual foi a ideia dos meninos? É óbvio que a princípio eles levam em conta que sim, é difícil a relação entre ética e poder, e não é difícil eles chegarem a essa conclusão, porque o que eles observam na sociedade contemporânea é justamente isso. Ou seja, você vê poder onde as atitudes e as ações de quem está exercendo geralmente são antiéticas, ou baseado na mentira, ou baseado na quebra da palavra, ou baseado em acordos e negociatas, ou baseado geralmente em atitudes que privilegiam o seu interesse pessoal do que está mais próximo de você. Então eles chegam a essa conclusão. E isso valida o que fala Maquiavel
Só que alguns alunos se incomodam com isso, como eu também me incomodo. É um filósofo que eu ensino para os meninos, mas não é um filósofo que me agrada muito, porque ele é muito verdadeiro, ele é muito duro, ele é muito seco nas suas conclusões, nas suas análises. Então, qual seria o objetivo segundo dessa questão? É deixar claro que Maquiavel não está dizendo que o poder sempre vai gerar atitude antiética. Ou seja, quando você tem que sobreviver, você vai abrir mão da ética. Isso é uma questão que não é ele que conclui. Todas as vezes que a gente está em situação de vida ou morte, a gente sempre pensa em sobreviver. E quando você pensa em sobreviver, é instinto, não é jogo ético. E aí fica uma questão interessante para a gente pensar. Será que realmente quando você consegue criar em uma sociedade, quando você harmonia, prosperidade, onde você consegue criar uma estabilidade econômica para todos os que estão envolvidos dentro dela, é óbvio que você não vai ter a necessidade de ninguém praticando atitudes antiéticas, porque o próprio sistema não vai dar condições que você pratique isso. Então, a alerta de Maquiavel é que o governo, já que o governo quer que exista ética, que ele crie as condições morais, políticas e econômicas para que tudo esteja prosperando e que isso seja possível. Porque em situação de caos, em situação onde isso não seja atendido, não tenha dúvida, a violência e as atitudes antiéticas irão prosperar. Isso, na visão de Maquiavel, na realidade não sai da classe mais da periferia para o centro. Não, na visão de Maquiavel sai do centro para a periferia. Então nós fizemos essa primeira análise sobre essa questão. Sim, em situação de sobrevivência, sempre vamos abrir mão da ética para tentar sobreviver. Então que o governo, que o Estado, que o príncipe não crie um Estado onde o homem esteja tentando o tempo inteiro sobreviver. Porque se ele estiver tentando o tempo inteiro sobreviver, ele vai estar sempre praticando atitudes antiéticas. Porque o próprio sistema está favorecendo esse tipo de comportamento. Essa é a ideia primeira que nós discutimos em relação ao pensamento de Maquiavel. Depois nós fomos a uma segunda questão. Essa questão era a seguinte: Fernando pretende fazer uma experiência social para provar a validade das ideias de Maquiavel sobre natureza humana. Para isso, ele resolve analisar o dia a dia do Congresso Nacional. Ele passa no Congresso Nacional 10 dias observando o comportamento daquele espaço. Por outros 10 dias, ele vai observar o que acontece dentro de um orfanato. Baseado nisso, quais seriam as prováveis conclusões que ele chegou em relação à natureza humana? Ele validaria ou não as ideias de Maquiavel? Bom, os meninos tiveram uma certa dificuldade nessa questão, porque ela realmente é de difícil argumentação, de difícil leitura. Porque se você analisa o Congresso no sentido do jogo político, ele vai validar. A natureza humana de Maquiavel fica fácil validar usando o Congresso. Porque a natureza humana está dizendo primeiro os meus, primeiro quem está próximo de mim. Essa é a análise que Maquiavel faz. Então, quem está próximo de mim, os primeiros, esses sim, esses eu vou estar cuidando, esses eu vou estar observando. Entende? Então, nessa perspectiva, validaria o Congresso. Aí você fica na dúvida. E em relação ao orfanato? Validaria ou não a ideia de natureza humana? Aí é que está a polêmica do argumento. Porque o orfanato tem que ser analisado em duas perspectivas. É óbvio que existe uma situação, se existem crianças ali, é porque houve abandono ou houve alguma fatalidade que os levaram àquele local. E ali você tem pessoas que necessariamente se dedicam e não estão esperando nada em troca. Elas não estão fazendo o bem porque elas querem algo em troca. Diferentemente do que nós poderíamos visualizar no Congresso, onde parece que o bem só é feito quando algo é dado em troca. Então, na verdade, não é que eles são bons, segundo Maquiavel, eles são maus. Eles estão se comportando como bons porque receberam alguma coisa em troca na negociação. E aí vem o fingimento do bom. Então, para Maquiavel, fica claro que o Congresso é fácil validar o que ele está falando, no pensamento de Maquiavel, para eles, né? Para os alunos. Já no orfanato, você pode andar para seguir pela primeira linha. Existem pessoas que vão ali, que se dedicam, que ajudam, que cuidam, que não estão esperando absolutamente nada em troca daquilo dali. Não tem absolutamente nada. Então, ali você já poderia quebrar com a ideia de Maquiavel, de que o ser humano sempre faz algo bem esperando alguma coisa em troca. Esse é um dos equívocos do pensamento de Maquiavel. Maquiavel erra nesse aspecto, quando ele generaliza na sua análise. E nem todo ser humano é como ele está colocando no seu pensamento do livro O Príncipe. Sim, existe uma grande parte que só faz o bem porque querem algo em troca. Mas existem pessoas que são capazes de fazer o bem sem esperar nada em troca. E Maquiavel ele fez uma generalização apressada no seu pensamento. E aí nós fizemos essa desconstrução.
Sim, para uma grande parte pode valer essa perspectiva, para outra parte, não. Então, chegamos nesse tipo de conclusão, ok? A terceira questão era o seguinte, a terceira questão falava da seguinte maneira, que é uma questão que anda muito em voga na sociedade, mas está muito discutida baseado em paixões, baseado no calor não da análise fria, da análise radical do pensamento, e que é a questão de ideologias. E a questão falava o seguinte, da seguinte perspectiva, porque isso nós temos que pensar de uma forma mais fria, de uma forma mais analisada, né? Deixa eu dar